Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui estamos na semana 8. Essa é a aula 22 da Academia de Estudo. Essa é a aula de Matemática Plus. Hoje a gente vai começar um conteúdo muito importante, que é a chamada trigonometria. Isso é um diferencial para você. E a gente vai desde o iniciozinho, cara. É a oportunidade de você aprender esse assunto com consistência. Então se liga aqui que a gente vai começar no triângulo retângulo, depois a gente vai passar para o ciclo, bem devagarinho, fazendo todas as questões. Tá bem legal essa aula. A gente preparou bem, com muito carinho, para que você pudesse aprender. Esse é um momento que você precisa se concentrar e precisa aprender, se transformar acima de tudo, porque isso vai passar e você vai passar no vestibular, você vai passar por isso aí, vai sair mais forte, vai sair num local que você deseja, que é o seu sonho. E a academia está junto aqui com você. Então agora vamos falar sobre a trigonometria. Olha, galera, viu o que a gente tem? Nós vamos falar aí no triângulo retângulo, beleza? Triângulo retângulo. Se liga aqui, triângulo retângulo, pelo próprio nome, como é que ele diz? Ele tem um ângulo reto, que é um ângulo medindo quantos graus? 90 graus. Claro que se ele tem um ângulo reto, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo em geometria plana, a gente estudou que mede quantos graus? 180. Isso aí, beleza. Então, se tem um que mede 90, os outros dois, quando somados, tem que dar 90 graus. E nós aprendemos que dois ângulos, quando somados, dão 90 graus, eles são chamados complementares. Então, um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, que é um ângulo que mede 90 graus, e dois ângulos o quê? Agudos. Beleza? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa do triângulo. É o maior lado, né, do triângulo retângulo. Por quê? Porque em qualquer triângulo, maior lado opõe-se o quê? Ao maior ângulo. Beleza? E os outros dois lados são chamados de catetos. Um é o cateto oposto e o outro é cateto adjacente? Não. Isso é relativo. Essa denominação de oposto ou adjacente. Depende do ângulo. Qualquer cateto pode ser oposto ou adjacente. Por exemplo, quando você olha aí para o lado AB, que tem medida o quê? C. Ele é oposto ao ângulo beta, mas ele é adjacente ao ângulo quê? Alfa. Não é verdade? Beleza? Então, ok aí. Triângulo, retângulo, ele tem um ângulo quê, pessoal? Reto. Um ângulo que mede quantos graus? 90 graus e dois ângulos agudos. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de quê? Hipotenusa. E os outros dois lados do triângulo são chamados de catetos. Se está na frente do ângulo é oposto. Se está ao lado do ângulo é adjacente. Beleza? Uma outra coisa muito importante, e é um dos teoremas mais famosos da matemática, e tenho certeza que você sabe, e que a gente vai usar aqui bastante, é o chamado que? Teorema de Pitágoras. Como é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Em qualquer triângulo retângulo, a gente tem que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Importante lembrar que isso só vale para triângulo que? Retângulo. Beleza? Então, inicialmente, para a gente começar a estudar a trigonometria, a gente vai precisar desse triângulo retângulo. Essa primeira aula, que é uma das 3 de Matemática Plus dessa semana, ela vai ter
Só a trigonometria do triângulo retângulo, cara. Se liga aí. O que é que a gente vai ter? Nós vamos ter o seguinte. Primeiro a gente vai definir o que é seno. Vê que legal, velho, tá essa animação aí que a gente fez para vocês. Muito massa. O seno é a razão, é o quê? É a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Rui, o que é que significa o seno, por exemplo, ser meio? Significa dizer que o cateto oposto ele é o quê? A metade da hipotenusa. Então, o seno ele dá essa relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Vê que o seno do ângulo ele independe das medidas. Vê que esses triângulos aí ó, são semelhantes. Essas medidas são proporcionais. Se você fizer a razão de 2 para 3, é o mesmo que fazer de 4 para 6. Digamos que um ângulo tivesse cateto oposto 2, hipotenusa 3. Cateto oposto 4, hipotenusa 6. O mesmo seno seria o mesmo ângulo. Então, seno, que é seno, fala aí, é a razão entre quem? Cateto oposto e a hipotenusa. Sempre que eu relacionar ângulo, cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar que razão? Seno. Beleza? Agora vamos para o cosseno de um ângulo. Também bem legal. Cosseno relaciona o cateto que adjacente ao ângulo e a sua o que, galera? Hipotenusa. Então, cosseno, Rui, foi 1/3. Significa dizer que o cateto adjacente ao ângulo, ele mede o quê? 1/3 de quem, galera? Da hipotenusa. Então, cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a terceira e última razão que nós iremos estudar hoje, vamos ter outras em outros momentos, mas hoje a gente vai estudar mais a tangente. Que a tangente te dá a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, por definição, significa dizer que tangente é cateto oposto por cateto adjacente. É quantas vezes o cateto oposto é do cateto adjacente. Por exemplo, você tem lá tangente igual a 2. Se a tangente é 2, cara, significa dizer que o cateto oposto é o dobro do cateto adjacente. Se a tangente, Rui, é 0,7, significa dizer que o cateto oposto, ele é o quê, cara? 0,7 do cateto adjacente. De boa? Então vamos repetir comigo. O que é seno? Seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Beleza? Cosseno é o quê? Vai, diz comigo. Cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, qual é a tangente? É a razão entre quê? Vai, cateto oposto pelo cateto o quê? Adjacente. Beleza? Fechou, tranquilos aí, todo mundo nas razões trigonométricas. Então segue aí, tá bem legal para você aprender de verdade, velho. A gente tá aqui fazendo o possível, o máximo para você. Se liga que também a gente tem as dúvidas online lá, meu irmão. Tá uma ferramenta muito massa. Então é todo um processo para a gente dar esse suporte para você. Mas vamos seguir aqui na nossa trigonometriazinha, é ou não? Beleza? Tá legal? Se liga aí, ó. Então, a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Quando a gente tem o triângulo retângulo, a gente já viu que tem um ângulo reto para ser retângulo, retiângulo e dois ângulos agudos. Esses ângulos que têm medidas alfa e beta, eles são complementares. Por quê, galera? Porque a soma das medidas dá quantos graus? 90 graus. Beleza? Rui, não é suplementares, não. Os suplementares é quando a soma das medidas de dois ângulos dá quantos graus? 180 graus. Aqui eles são complementares. Agora, se liga, vê só. Se eu faço o seno do ângulo alfa, o cateto oposto é B, a hipotenusa é A.
Se eu faço, galera, o seno do ângulo beta, o cateto oposto é C e a hipotenusa é A. Então é C sobre A. Já o seno, o cosseno de alfa, o cateto adjacente é C e a hipotenusa é A. Rapaz, vê só, velho, coincidiu. O que é oposto a alfa é o quê? Adjacente a beta. E o que é oposto a beta é o quê? Adjacente a alfa. Então eu estou vendo que esses dois ângulos que são complementares, os ângulos agudos de um triângulo retângulo, o que é que a gente vai ter? O que é seno de um é o que vai cosseno do outro. Rapaz, olha, o seno de alfa é o cosseno de beta. O cosseno de alfa é o seno de beta. E a tangente? Pô, cara, tangente de alfa vai ser B sobre C. Não é verdade? Ó, vê aí, ó. Tangente de alfa é B sobre C. Mas a tangente de beta é o quê? Que é a tangente de beta? Tangente de beta vai ser C sobre B. Rapaz, o que é que essas duas razões são entre si? A razão B sobre C é o que da razão C sobre B? Quando você troca numa fração numerador com denominador, a gente está obtendo o inverso, não é verdade, velho? Qual é o inverso de 2/3? 3/2. Não é verdade? Beleza. Então, quer dizer que a tangente de um é o inverso da tangente do outro. É verdade isso. Esse inverso da tangente, ele tem um nome. Eu queria que você colocasse aí, para a gente não esquecer. Ó. Como é o nome da razão inversa da tangente? É a cotangente. Rui, explica isso aí, velho. Tangente é 2/3. Cotangente desse ângulo é 3/2, cara. É 3/2. Então, bota aí, olha. Você está acompanhando direitinho? A tangente, a cotangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de alfa. A gente vai dar o nome do inverso da tangente de quê, cara? De cotangente. A gente vai dar o nome de cotangente. Beleza? Tranquilos? Agora, vamos praticar. A gente vai desde o zero. A gente aprendeu que o triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, dois ângulos agudos. O oposto ao ângulo reto é o maior lado, que é a hipotenusa. É ou não? Que é a hipotenusa. E agora, velho, a gente já aprendeu que seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cosseno, razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. A gente já viu que se os arcos, os ângulos, são complementares, ou seja, a soma dá 90 graus, a tangente de um é a cotangente do outro. E o seno de um é o cosseno do outro, por exemplo. E o cosseno de um é o seno do outro, quando eles são complementares. Já já a gente formaliza isso aí, dos complementares. Mas vê aqui, cara, esses 3 exemplozinhos. Tem um exemplo que tem A, B e C. Primeiro triângulo, vamos lá. Devagarinho, a gente vai do nível mais básico até o mais avançado, velho. Então, essa é a primeira questão de um triângulo retângulo bem conhecido. Mas a gente vai aqui do início. Nesse triângulo retângulo, ele deu um ângulo agudo ali que ele chamou de alfa. E ele quer aquela medida x, não é verdade? Vê que o cateto oposto a alfa mede 3. E o cateto e a hipotenusa, que é oposto ao ângulo reto, mede 5. Mas ele quer seno, cosseno e tangente. Vamos logo achar esse cateto oposto a alfa, que tem medida o quê? X, cara. Aí, eu sei que você sabe
que é o triângulo triplo pitagórico mais conhecido. Qual é? 3, 4, 5, que tem os semelhantes a eles, né? Que é 6, 8, 10, 30, 40, 50, e aí vai. Mas eu vou aplicar o Pitágoras aí, né? Pit, beleza? Eu vou, a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Então você vai ter x quadrado mais 9 é 25. X igual a 16, x quadrado é 16. X seria igual a 4. Na realidade, essa equação aí, x quadrado igual a 16, você teria x igual a mais ou menos 4. Mas no contexto aqui, como x é a medida de um lado, não pode estar associado a um número negativo. Hoje ainda a gente vai assistir aí na terceira aula sobre trigonometria, a gente já vai considerar esse negativo, véio? Beleza? Porque a gente vai ver que o seno, o cosseno e a tangente, elas podem assumir valores negativos, assumem valores negativos também, podem assumir. Agora eu vou lá. O que é seno, cara? É cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto é 3, hipotenusa é 5, 3/5. Ok, né, meu irmão? Agora, o que é cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente, 4, hipotenusa 5, vai ser 4/5. O que é tangente? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto 3. Hipotenusa o que, cara? Qual a hipotenusa diz aí? Cateto oposto 3, cateto adjacente 4. Então vai ser 3/4. Galera, na letra B, vamos lá achar essa medida aqui que eu vou chamar de y. Pitágoras. Y quadrado mais 8 ao quadrado igual a 10 quadrado. Y quadrado mais 64 é igual a 100. Aí y quadrado é 36, y mede quanto? 6. Agora eu vou lá, seno, cosseno e tangente de beta. Seno de beta, cateto oposto, que é 8, pela hipotenusa, que é 10. Ou seja, 4/5. Rui, cateto adjacente, que é 6, pela hipotenusa, que é 10. 6 sobre 10, 3/5. Cateto oposto pelo cateto adjacente é a tangente. Então vai ser 4/3. Rui, tá com esse meio que coincidiu ali, né? O seno, cosseno. Claro, o triângulo 3, 4, 5, ele é semelhante a quem? 6, 8, 10. Então, os ângulos são os mesmos e essas razões são as mesmas. Não é verdade, galera? São as mesmas. Então, porque quando dividir aí você vai simplificar, vai colocar na forma irredutível. E agora, nessa letra C, eu preciso da hipotenusa. E aí, quando eu aplico Pitágoras, a gente vai ter que a hipotenusa a quadrado é igual a 5 quadrado mais 12 ao quadrado. A quadrado é 25 mais 144. A quadrado é quanto? 169. Então, a raiz de 169, quanto é? Ajuda, é 13, meu irmão. Então, eu achei que A é 13. Se A é 13, agora eu vou seno de alfa, cateto oposto 12, hipotenusa 13. Cosseno de alfa, cateto adjacente 5, hipotenusa 13. E tangente de alfa, opa, meu irmão, eu vou ter que me afastar aqui, ó. Ajuda, se afasta aí, Rui, se afasta aí um pouquinho. E você vai olhar agora aqui, ó, um pouquinho lá de cima. Vê só, aqui, ó, tangente de alfa é 12 sobre 5. E agora, vê só, ajuda. Se eu quero o seno de beta, é igual ao cosseno de alfa, né? Porque o adjacente aí vai ser quanto? 5 a beta. E a hipotenusa é qual? 13. Então vai ser 5 sobre 13. Assim como a tangente, o cosseno, vai ser o quê? 12 sobre 13. E a tangente de beta é o inverso da tangente de alfa. Se a tangente de alfa era 12 sobre 5, agora é 5 sobre 12. Fechou? Tranquilos, todo mundo aprendendo direitinho, tá massa, né, velho? Vocês ainda vão ver melhor aí, ó, mas a gente vai avançar no conteúdo, tudo mastigadinho, cara. São as nossas aulas de Matemática Plus da academia. Se liga aí.
Agora, nós vamos aprender duas relações muito importantes, mas muito importantes mesmo. A primeira delas é a chamada relação fundamental da trigonometria. Vê, cara, se você faz o seno aí de B, é cateto oposto pela hipotenusa, é B sobre A. O cosseno de B é cateto adjacente pela hipotenusa. Se a gente aplica aquele teorema, o teorema mais famoso da matemática, que é o teorema de Pitágoras, que o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa, e a gente dividir isso tudinho por A quadrado, a gente vai ficar com B quadrado sobre A quadrado, C quadrado sobre A quadrado sobre A quadrado. Mas A quadrado sobre A quadrado dá 1. B quadrado sobre A quadrado é B sobre A ao quadrado. O que é B sobre A ao quadrado? É o seno ao quadrado. E C sobre A ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Então, cara, não esquece. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso é constante igual a 1. Massa, né, velho? Seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado de um ângulo, isso é constante igual a 1. Eu tenho um trauma com essa relação, porque quando eu fazia engenharia, as meninas lá colocaram um apelido para mim e para o meu amigo. Um amigo meu que a gente sempre andava, né? Aqueles caras com dificuldades de arrumar uma namorada, tudo. Aí elas botaram o apelido da gente de seno e de cosseno. Aí, anos depois, eu descobri, quando a gente se encontrou aí para comemorar alguns anos de formados, que elas chamavam a gente de seno e de cosseno, porque se pegasse a minha beleza, elevasse ao quadrado, somasse com a do meu amigo, que elevasse ao quadrado, e juntasse as duas, dava um homem bonito. Então elas não achavam a gente assim tão bonito. Mas a terra gira, o mundo dá voltas. Eu acho que o tempo foi bom para mim. Ajuda! Agora, cara, não pode esquecer o que é seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo. Isso é constante igual a quanto? A 1. Para que serve isso? Se eu sei o seno, eu acho o cosseno. Se eu sei o cosseno, eu acho o seno. E a segunda relação que a gente vai aprender é a relação com a tangente. Tangente é o cateto oposto pela hipotenusa. Se eu fizer a razão entre o seno e o cosseno, eu vou dividir cateto oposto pela hipotenusa por cateto adjacente pela hipotenusa. Cancela a hipotenusa. Vai dar cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou seja, vai dar a tangente desse mesmo ângulo. Então, toda vez que a gente dividir seno pelo cosseno, dá o quê? Tangente. Quais foram as duas relações que a gente aprendeu agora? Não esquece. Primeira relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso é constante igual a quanto? A 1. E segundo, a relação da tangente, que tangente é a razão entre o seno e o cosseno. De boa, tranquilos, todo mundo aí craque, estão gostando, vamos lá nessa garra, essa energia que você vai aprender, velho. Olha aí, ó, tá se desenvolvendo. Isso aqui foi feito com muito carinho para você. Depois você dá um feedback aí, Rui, tá legal, tá massa, gostei das animações, os exercícios, tudo. Ainda tem coisa melhor aí, velho. Vamos lá, isso é só o comecinho. Beleza? Eu sei que muita gente já tem essa base que vem lá do ensino fundamental. Mas você aqui, a gente vai desde o início até o nível mais difícil. Beleza? Presta atenção. Um exemplo. Seno de alfa, e alfa é um ângulo agudo, sendo alfa um ângulo agudo, e o seno de alfa, que é um ângulo agudo, é 0,6. Ele quer o cosseno e a tangente. Rui, se eu tenho seno, como é que eu acho o cosseno? Diz para mim aí. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso é constante igual a 1. Então eu vou fazer 0,6 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. 0,6 ao quadrado dá 0,36. Aí ele está aqui somando, ele vai para lá o quê? Subtraindo. De boa?
Tranquilos? Então, o que é que a gente vai ter agora, cara? O que é que a gente vai ter agora? Que cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos 0,36, é 0,64. Rui, como é a raiz de 0,64? Cara, a raiz de 64 é 8. E a raiz de 0,64 é quanto? 0,8. Então, já achei que o cosseno é 0,8. Um detalhe, o correto seria mais ou menos 0,8, mas ainda não estamos estudando o seno e o cosseno com valores o quê? Negativos. Então, cosseno 0,8. Mas faltou agora a tangente. Se eu sei o seno e eu sei o cosseno, eu tenho condições de saber a tangente? Tenho. Porque a gente aprendeu que tangente é o quê? A razão entre o seno e o cosseno. Não é verdade? Cuidado que essa tangente não é aquilo que você diz quando vê, por exemplo, a porta do banheiro fechada. O que é que você diz? Eita, eu sei que tem gente que não entendeu, velho. Tem gente... Não. Aqui é tangente, velho. É tangente, que é a razão entre quem? Cateto oposto e o cateto adjacente. Quando eu dividir o seno pelo cosseno, eu também obtenho a tangente. Ou seja, 0,6 dividido por 0,8. Divide isso aí, simplifica aí por quanto, galera? Por 0,2, que a gente vai obter 3 quartos, que é 0,75. Massa, tranquilos, todo mundo ok? Ó, vamos interpretar esse seno C06. É o cateto oposto, é 60% da hipotenusa, não é verdade? Vamos interpretar o cosseno C08. O cateto adjacente é 80% da hipotenusa. Vamos interpretar a tangente C075. Aqui o cateto oposto é 75% do cateto adjacente. Aqui, cara, você aprende a aplicar, a fazer conexões. Beleza? Vamos lá. Preste atenção. Aqui eu vou só formalizar aquilo que a gente já sabia. Quando você tem, no triângulo retângulo, os dois ângulos agudos, eles são complementares. E o que é o complemento de um ângulo? É o que falta para 90 graus. Complemento de 30, 60. Por quê? 90 menos 30, 60. Complemento de x, 90 menos x. Então a gente já aprendeu que o que é oposto ao ângulo no triângulo retângulo é adjacente ao seu complemento. Então o seno do ângulo é o cosseno do complemento. Aqui a gente aprendeu que se a tangente é B sobre C do ângulo, a tangente do complemento é o quê? C sobre B, é o inverso. E como é o inverso da tangente? É a cotangente. Então a gente aprendeu que o seno do ângulo é o cosseno do complemento. O cosseno do ângulo é o seno do complemento. E a tangente do ângulo é a cotangente do complemento. Por exemplo, seno de 30 graus é o cosseno de 60. Seno de 20 graus é o quê? O cosseno... Quanto é que falta para 90? 70 graus. Tangente de 50 graus é a cotangente de 40 graus. De boa, tranquilos. E para a gente fazer os exercícios, o que é que a gente tem nos exercícios? A gente tem o seguinte, cara. Os ângulos notáveis, 30, 45, 60, né? Que as pessoas até decoram, né? Umas musiquinhas, uma em forma de funk, outra é show da Xuxa, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de quem não tem 1, a tangente é diferente, vamos aprender raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mas aqui, velho, é matemática raiz, velho. Você aprende de verdade. Aqui a gente aprende, ó, assim. Rui, por que o seno de 30 é meio? Alguém sabe? Pensa aí. Seno de 30 igual a meio. Rapaz, você não pergunta, não, o que é quando as pessoas dizem a você. Ah, é uma tabelinha? Por que essa tabelinha? Será que foi um valor arbitrário? Não. Isso aí foi obtido nos polígonos regulares. Olha, quando a gente tem um triângulo equilátero,
Cada ângulo interno mede 60 graus. E quando você traça a altura, ela é mediana, divide em duas partes com medidas iguais, o lado oposto. E também a bissetriz, divide aquele ângulo interno em duas partes com medidas iguais, cada um 30. Então vê que quando no triângulo equilátero você traça a altura, você tem um triângulo retângulo cujos ângulos internos e agudos medem 30 graus e 60 graus. Aí vê que o oposto ao seno de 30 é A sobre 2, é metade do lado. E a hipotenusa é A. Quanto é A sobre 2 dividido por A? É quanto, galera? É meio. Então foi aí que se obteve o seno, o cosseno e a tangente. Lembra que a altura do triângulo equilátero a gente estudou na aula aí, ó. Começa essa aula na aula 20. Se você acessar a aula 20 de Matemática Plus, vai ter a altura do triângulo equilátero. Foi da... A gente está aqui em que aula? 22, beleza? E para 45 graus foi num quadrado. Quando você tem aqui um quadrado, você pega e tem um triângulo retângulo isósceles. Cada ângulo interno mede 45 ao traçar a diagonal. Que a diagonal, quem lembra como é a diagonal do quadrado? Foi a aula 21 da Matemática Plus. Diagonal do quadrado a gente provou que é o lado vezes a raiz de 2. Galera, então a gente tem aqui que a tangente de 45 seria A sobre A, ou seja, seria 1. Então essa tabelinha, ela tem tudo a ver com aquela parte do triângulo equilátero e aquela parte do quadrado. Então veja, aquela parte do triângulo equilátero, aquele triângulo retângulo, tu nunca vai esquecer disso, que tu pode ganhar tempo. Toda vez que você tiver um ângulo de 30 graus no triângulo retângulo, o cateto oposto ele é metade da hipotenusa. Vê esse exemplo, 1 e 2. Cateto oposto 1, hipotenusa 2. E o cateto adjacente, ele é a metade vezes a raiz de 3. Quanto é a metade de 2? 1 vezes a raiz de 3. E quando você tiver um ângulo interno medindo 45, ele vai ser da forma L, L, L raiz de 2. 1 raiz de 2. De boa, se o ângulo interno for 30 graus, cateto oposto, metade da hipotenusa. Cateto adjacente, metade raiz de 3. Se for 45, você vai ter L, L e L raiz de 2. Isso ganha tempo. Enem, você precisa de estratégia. Então, se você puder ganhar tempo com isso, você usa, beleza? Mas vamos à questão dos probleminhas agora. Questão massa, que foi a questão do Enem PPL. Vamos ler. A famosa Torre de Pisa é aquela torre inclinada, né, velho? Inclinada para lá, para cá. Opa, ajuda. Aí o que é que você vai ter? Ele tem uma inclinação aí. A torre, ela tem um comprimento que seria quanto? 60 metros. A torre tem um comprimento que teria 60 metros. Quando construído, dispunha verticalmente e tinha 60 metros. Então, se era vertical, o comprimento da torre era 60. Aí, ela sofreu uma inclinação. Então, depois ela tinha 60, sofreu uma inclinação. Quando ela sofreu essa inclinação, o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte: esta torre passou a ter uma projeção, uma sombrazinha de 1,80. Aí ele quer saber quanto foi essa inclinação. Vê que esses dois ângulos aqui, ó, eles são alternos internos, têm medidas iguais, ó, alternos internos. São congruentes. E quando você olha esse triângulo retângulo, você tem alfa, o cateto oposto, que é quanto? 1,80, e a hipotenusa, que é 60. Qual é a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? É o seno, né, cara? Se é o seno, o que é que a gente vai ter? 0,6, o seno de alfa é 1,80 dividido por 60. 1,80 dividido por 60 vai dar, se fosse 18 por 6, dava 3. Então tem que botar aí mais duas casas decimais. Então é 0,03. 0,03 está em que intervalo? Ali, ó. Entre 0,026 e 0,031.
Então, alfa está entre 1,5 graus e 1,8 graus, cuja resposta é que alternativa? C. Questão aí, galera, do Enem PPL. Então, poderia ser do Enem normal, porque é do mesmo banco de questões. Ok, usei seno, porque seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, que é o que nós tínhamos aí. Ok, tranquilo, todo mundo beleza, ajuda. Vamos passar para a próxima questão. Massa, tranquilos. É mais um problema de torre. As torres, o Enem, cara, vê como cai bastante isso aí. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra. E ela tem uma inclinação de 15 graus com a vertical. Grifa aí, ó. Inclinação 15 graus com o que, galera? Vertical. Horizontal. Linha do horizonte. Vertical, é ou não? Vertical. Aí o que é que a gente tem aqui? O nosso vídeo está na horizontal. Por exemplo, os vídeos no Instagram, eles normalmente são formato vertical. No YouTube, eles são o quê? Horizontais. A gente tem aqui vertical, o ângulo com a vertical. Aí ele disse que ele deu um valor aproximado para a tangente, que era 0,26. E ele quer saber aí, ó, vê que ele falou que a altura é 114. Fazendo um esboço disso aqui, você tem assim, é 114 e o ângulo lá em cima, né? Lá no vértice A, 15 graus. Se fosse com a horizontal, era o ângulo no vértice o quê? C. Mas você quer saber a medida desse lado, porque ele quer saber a área da base. E essa base é um quadrado. Como é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Se você tem ângulo cateto oposto e cateto adjacente, você faz a tangente. Tangente de 15 graus é L sobre 114. Mas ele deu a tangente de 15 graus, que é quanto, galera? 0,26. Meio pelos extremos, você vai achar quase 30. Então, se fosse 30 ao quadrado, daria 900. Então, vai dar maior que 700 metros quadrados. Na realidade, 29,64 ao quadrado dá 876 metros quadrados aproximadamente. Fechou, tranquilos. Massa, porque eu usei tangente? Porque era a razão entre quê? Cateto oposto e cateto o quê? Adjacente. Vamos para a próxima. Em um determinado edifício, os primeiros andares são determinam as garagens, que serão interceptadas as dimensões desse prédio, que ele coloca aí. Aí ele dá as medidas, tem um ângulo vertical de 30 graus, outro de 60. Ele olhou para o primeiro andar, né? Aí viu sobre 30 graus. Olhou para o último andar, o topo, e viu sobre o ângulo de quê? De 60 graus. Ele quer saber essa medida, que ele está à distância do prédio, e ainda falou que ele tem 1,70, o teodolito, o aparelho que está medindo isso, é 1,70 de altura, vai precisar ser desconsiderado, e o primeiro andar, o topo do primeiro andar, com 11,80. Vamos melhorar aqui essa figura. Observe o seguinte, ele quer saber, eu quero saber essa medida, para saber a altura do prédio. Se eu souber essa medida, é só somar quanto? A 11,8, que está tranquilo. Aqui a gente tem que é 10,1. Por que 10,1? 11,8 menos 1,7, aí vai dar 10,1. Se a gente tem nesse triângulo retângulo um ângulo de 30 graus, cateto oposto, eu posso achar o cateto adjacente. Eu já posso achar o que, galera, aí? O D. Se a gente achar o D, tangente de 30, porque eu fiz cateto oposto pelo cateto adjacente, eu tenho que usar tangente, não é verdade? E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 é 1,73. Quando a gente dividir por 3, dá 0,58, mais ou menos. E aí, quando a gente dividir 10,1 por 0,58, dá 17,5, se você fizer essas continhas aí. Agora, se eu sei essa distância D, eu posso achar o x.
Porque no triângulo maior eu também aplico tangente. E tangente no triângulo maior, o cateto oposto é qual? X mais 10,1. E o cateto adjacente é D. Substituindo que a tangente de 60 é raiz de 3, que é 1,73, a raiz quadrada de 3. E aí a gente vai fazer meio pelos extremos, vai achar 20,2. Calma, calma, calma. Não é assim que a gente vai fazer. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que nós tivermos um ângulo de 30 graus no triângulo retângulo, cateto oposto, metade da hipotenusa. E o cateto adjacente, metade vezes a raiz de 3. Vê, cara, vê que massa aqui vai ficar essa questão. Aumentei aqui, ampliou, né? Ficou bonito aí, tá legal, tá massa, não tá não? Aí você chega aqui, ó, isso é 10,1. Se o cateto oposto, lembra disso, ao ângulo de 30, ele é metade da hipotenusa, a hipotenusa é o dobro dele. Se o cateto oposto é 10,1, quanto é a hipotenusa? 20,2. Galera, esse ângulo todo mede 60 graus. E essa partezinha é 30. Então a outra parte é 30 também. Mas aquele ângulo lá no vértice, lá em cima, tá vendo aquele ângulo lá no vértice, lá em cima? O que é que a gente vai ter dele? Ele vai medir quanto? Ele vai medir quanto? Bora! Ele vai medir 30 graus. Para completar, não tem um de 60, então tem outro de 30. Se ele mede 30 graus lá, você vê que aqui tem um triângulo isósceles. Porque se esse triângulo isósceles ele tem dois ângulos medindo 30 graus, então ele vai ter dois lados com medidas iguais. Então o que é que você teria? Que ali era 20,2 também. Aí agora você pode achar a altura do prédio fazendo o quê? 20,2 mais 11,8, que daria 32. Foi bem melhor, não foi? Não esquece, toda vez que o cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa e o cateto adjacente é a metade em raiz de 3. Massa, tranquilos, bora adiante. Vê só, agora a gente tem esse exemplo 4, que ele diz que tem a área desmatada em Altamira, mostrada na fotografia. Tem formas e dimensões indicadas. E pediu para considerar, ele quer a área. Eu posso dividir essa figura em retângulos. Mas quando você pega aqui, ó, você mais uma vez tem um triângulo retângulo e tem aquele ângulo interno de 30 graus. Então o cateto oposto é a metade da hipotenusa. E o cateto adjacente é a metade vezes a raiz de 3. Quanto é a metade da hipotenusa? A hipotenusa vale quanto aí? 5, velho. Então a metade é quanto? 2,5. Se a metade é 2,5, o que é que a gente vai fazer? O adjacente é 2,5 raiz de 3, que dá 4,25. Então vê que eu usei cateto oposto, metade da hipotenusa. Cateto adjacente, metade raiz de 3. Toda vez que o ângulo interno do triângulo retângulo tiver uma medida de 30 graus. E agora divide essa figura aí, ó, da área desmatada, em dois retângulos. O retângulo aí, esse primeiro retângulo da esquerda, a área dele é base vezes altura, então é 1,5 vezes 4. E o outro, se tudo é 4 e aquele pedacinho é 2,5, o que falta é 1,5. Aí vai ser 4,25 vezes 1,5. Quando a gente somar isso, vai dar 12,3 quilômetros quadrados, cuja resposta está em que alternativa? Letra C. Então, tranquilos, todo mundo entende direitinho, vê aí, beleza? O que é que a gente está usando? Que toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, se ele tiver um ângulo interno medindo 30 graus, o cateto oposto a esse ângulo é metade da hipotenusa, que o seno é meio. E o outro, o cateto adjacente, é metade raiz de 3, porque o seno é raiz de 3 sobre 2. Lacrou, fechou. Agora, nosso último problema dessa aula, que é 1 de 3 da semana. Vê só, cara. Ele diz que tem um teodolito, que é um instrumento para medir ângulos. Mais uma vez, né? E ele olhou o topo e viu sob um ângulo de quê? O topo de de um quê, galera? Para medir ângulos, ele viu aí o topo de um morro.
É um morro, velho. O Morro da Conceição, aqui no Recife. Aí ele viu sob o ângulo de quanto? 30 graus. Andou mais quanto? 100 metros. Andou mais 100 metros, 160 metros. E viu sob um ângulo de 60 graus. Aí ele quer saber essa altura do topo. Se liga que tem a altura do teodolito, que é 1,5, que a gente vai ter que considerar isso aí. Vamos ampliar essa figura. Se vai ampliar essa figura, eu vou passar para o lado de cá. Posso passar para o lado de cá? Passa para o lado de lá, Rui. Ajuda. Passei. Aí você tem esse triângulo retângulo. Eu estou interessado em encontrar o quê? A altura o cateto oposto ali. Mas se esse ângulo aqui é 60 graus, você vê que aqui, ó, galera, é 120, é o suplemento. Nesse triângulo que está mais à esquerda, 120 graus com 30 graus dá 150. Aí para completar 180, quanto é lá em cima? 30. Mais uma vez, o que é que temos aqui? Um triângulo isósceles. Se esse triângulo é isósceles, ele tem dois lados com medidas iguais. Não é verdade? Então, se esse lado oposto a 30 mede 160, o outro também mede 160. Agora ficou fácil. Nesse triângulo aí amarelinho, no amarelinho, o que é que a gente tem? Um ângulo interno medindo quanto? 60 graus. O cateto oposto, que eu quero saber, chamei de x, e a hipotenusa, que mede 160. Qual é a razão que relaciona cateto oposto com a hipotenusa? É o seno, cara. Então, seno vai ser x sobre 160. Mas o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí simplifica 160 por 2 dá 80, e meio pelos extremos vai dar 80 raiz de 3. Não é a resposta, se liga, porque tem que somar 1,5 do teodolito. Ok? Então, uma outra maneira que você podia ver ali, que se tem um ângulo de 30 graus naquele triângulo lá, o cateto oposto é metade da hipotenusa. Então, essa medida da segunda posição que o homem está, ao topo, à base do morro, era 80. E o adjacente era 80 raiz de 3. Não é verdade? Então, a gente teria isso aí. Ok, galera. Então, a gente fecha aqui esse momento dessa primeira aula. Foi massa, não foi? Deu para aprender toda a trigonometria aí do triângulo retângulo.